Os processos de propagação de calor são três que nós vamos estudar aqui. Tá? Nós vamos estudar o processo de condução de calor, convecção e radiação. Eu vou começar com dois, com condução e convecção. O que é a condução? A condução, ela é aquele processo de transmissão de calor que ocorre de átomo para átomo, de molécula para molécula. Ocorre preferencialmente nos materiais sólidos. Existem corpos que transmitem o calor mais facilmente, por exemplo, objetos metálicos. A gente sabe que a transmissão é muito rápida. Todo mundo aqui já teve uma experiência com objetos metálicos colocado numa panela ou em alguma coisa quente, que o objeto aquece rapidamente, tendo tomar uma sopa, né? Se a colher é metálica, toda metálica, ela vai aquecer, tu encosta na sopa, ela aquece rapidamente e aquele calor é transmitido de molécula para molécula, ou de átomo para átomo, no caso dos metais, até a sua mão, certo? Então, ocorre através dos sólidos. Como eu disse, tem corpos que transmitem o calor facilmente, outros é mais difícil. Por exemplo, colocando a mão na porta e a mão na maçaneta, eu tenho a sensação que a maçaneta está numa temperatura mais baixa do que a porta. Isso pode ser explicado através desse processo, né? Quem é que conduz calor mais facilmente? A maçaneta, porque ela é metálica. Correto? Então eu tenho uma sensação que ela está numa temperatura mais baixa ao tocar, porque rapidamente o calor começa a fluir da minha mão para a maçaneta. Enquanto se eu coloco a mão na madeira, né, esse processo de transmissão de calor é mais lento. Então me parece que ela está numa temperatura mais alta, mas não é. As duas tendem a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente onde elas estão. Só que o fluxo de calor através da maçaneta é muito rápido e me dá essa sensação de uma temperatura menor. Certo? Então eu tenho que tomar cuidado, né? Por exemplo, eu tiro a meia numa praça, estou com um sapato, com um tênis, né? Tiro a meia e coloco o meu pé sobre o banco da praça feito de concreto, eu vou ter uma sensação. Se o banco é feito de madeira, a sensação vai ser outra, né? Tá? Então depende das condições, depende do ambiente, né? E tu vai ter um fluxo maior ou menor, dependendo se aquele material é um melhor condutor térmico, ou um pior condutor térmico. Quando ele é um pior condutor térmico, nós podemos dizer que ele é um isolante térmico. E os isolantes térmicos servem para quê? Eu estou com um isolante térmico aqui, ó. Esse meu casaco. Ele serve para quê? Para impedir que o frio entre? Ou para impedir que o calor saia? É para impedir que o calor deixe o meu corpo. Por isso que eu coloco um isolante térmico em torno do meu corpo, para impedir o fluxo de calor para fora. É isso. A lã é um excelente isolante térmico. Bom, então nós temos aqui o processo de condução. Aqui nós temos uma barra metálica. É óbvio, é um esquema, né, para tentar explicar o que acontece lá dentro de uma barra metálica, de uma colher, por exemplo. Eu aqueço essa ponta, o que acontece com os átomos aqui? Passam a vibrar mais intensamente. Isso aqui, ó, é a vibração dos átomos, tá? Eles começam a vibrar mais intensamente. Porque eu estou cedendo calor, estou cedendo energia para o corpo, tá? Eles começam a vibrar mais intensamente. Quando esse aqui vibra, se aproxima daquele, o que acontece? Repele aquele átomo, porque as eletrosferas são negativas, né? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, ó, esse átomo começa a vibrar mais intensamente, se aproxima desse, esse aqui, quando esse se aproxima, esse tende a se afastar, né? Então,
né? E começa a vibrar. E essa vibração vai sendo transmitida através da estrutura, né? A estrutura atômica desse material. Tá? Aqueles lá estão vibrando menos. Mas se eu deixar tempo suficiente aqui, essa vibração vai se propagando, né? O fluxo de calor vai caminhando através da estrutura cristalina do material, até chegar na outra ponta. Isso ocorre porque essa ponta está numa temperatura diferente. E o calor é energia em trânsito, né? Que vai passando através das moléculas aqui, ou dos átomos, né? Devido a uma diferença de temperatura que há nas duas pontas desse metal. Até que todo metal esteja na mesma temperatura e entre em equilíbrio térmico. É o caso da colher, né? Pega a colher, está fazendo feijão, alguma coisa, põe a colher metálica ali, daqui a pouco tu não segura mais. Tá? Então, de repente o cabo tem que ser feito de um outro material, né? Ou toda a colher feita de outro material. Um material de preferência isolante térmico para não queimar a minha mão. Correto? Então, como eu disse, preferencialmente, esse processo aqui ocorre no quê? No sólido, né? Convecção refere-se ao processo de transmissão que ocorre quando massas de fluidos de diferentes densidades se movimentam. Por que elas ficam com densidades diferentes? Porque quando eu aqueço um fluido, as moléculas dele tendem a se afastar. Quando elas se afastam, esse fluido fica com uma menor densidade. Tá? E se é menos denso, ele tende a se deslocar para cima. O ar quente tende a se deslocar para cima. Ele é menos denso, podemos dizer entre aspas, mais leve. Não é a mesma coisa, tá? Eu botei aspas aqui. Tá? Então ele é menos denso, ele tende a subir. Certo? E o ar frio é mais denso, tende a descer. Por isso algumas aplicações aqui, né? As brisas marinhas, o congelador, por que é colocado na parte superior? Porque eu resfriei o ar lá e qual é a tendência dele? Descer, né? Ele é mais, entre aspas, pesado, né? O ar quente ele tende a fluir para baixo e vai resfriando todos os alimentos dentro do refrigerador. Por isso que as prateleiras são vazadas nos refrigeradores que utilizam o processo natural de resfriamento. Tá? Estou falando de refrigeradores inteligentes, porque inventaram agora alguns refrigeradores que não são tão inteligentes e consomem muito mais energia, né, para o mesmo processo. Todo processo que utiliza o movimento natural das massas de ar para resfriar o ambiente vai ser mais eficiente. Tá? É o caso, por exemplo, onde é que eu vou posicionar, se eu moro no Nordeste, onde é que eu vou posicionar o meu ar-condicionado? Na parte superior ou na parte inferior? Eu moro no Nordeste. A temperatura lá é alta. O que eu quero no meu ambiente? Ar quente ou ar frio? Ar frio. Onde é que eu ponho para obter a maior eficiência o meu ar-condicionado? Em cima. Porque eu vou jogar o ar frio e naturalmente ele vai descer e resfriar o ambiente. Se eu colocar embaixo, o que vai acontecer? Eu jogo o ar frio embaixo e ele fica onde? Embaixo. Aí tu vai ter as pernas frias e a parte de cima do corpo quente. E aí ele vai depositando as lâminas de ar ali embaixo e vai subindo aquele friozinho, né? Vai subindo aquele friozinho. Quando tu vê o friozinho está aqui e tu está aqui, quente aqui em cima, né? É uma sensação horrível se você está num ar-condicionado dessa forma, né? Tá? Piscinas também. Eu quero aquecer uma piscina. Por onde entra a água quente? Por baixo ou por cima? Por baixo. Por que eu jogo a água quente por baixo? Porque a água quente tende a subir e vai aquecendo naturalmente a piscina. Se eu jogar ela por cima, o que vai acontecer? Ela vai aquecer aqui e aqui embaixo vai ficar frio.
Vai aquecer a piscina? Vai aquecer a piscina. Depois de muito tempo, muita energia, muito dinheiro, eu aqueço a minha piscina. Se eu fizer o projeto errado, eu vou estar ralado, vou gastar dinheiro pro resto da minha vida. E aqui no sul, onde a gente põe regiões mais frias, eu não vou dizer o sul aqui, porque o nosso aqui às vezes está quente, nosso clima aqui é meio complicado aqui, né? Tu tem que escolher. Se fosse uma região que sempre tivesse, Canadá, nós estamos no Canadá, onde é que eu vou botar o meu aquecimento, a entrada do meu aquecimento? Em cima ou embaixo? Embaixo. Olha, coisa simples que vocês têm que levar para a vida. Tá? Alguém vai fazer uma instalação para você, tu olha assim, pô, isso está meio estranho. Eu moro aqui num local frio e o cara... Agora aqui no sul tu tem que escolher, né? Aí tu faz a tua escolha, o que tu quer? Ou põe dois. Um em cima e um embaixo. Né? No inverno, no verão. Né? Certo? Ou hoje tem as entradas, podem ser diferenciadas, né? Pode fazer várias entradas na sua casa com um aparelho. Tá? O que mais? Brisa marinha. Brisa marinha. Estou ali na praia durante o dia, né? Para onde essa brisa natural sopra? Ó, eu não estou falando nordestão. Estou falando a brisa natural num dia legal, tu está na beira da praia. Para onde essa brisa marinha sopra? Da praia para o mar ou do mar para o continente? Hã? Ela sopra do mar para o continente, porque durante o dia o calor específico da areia é bem pequeno e ela aquece rapidamente. O calor específico da água é um dos maiores que nós temos. A água, aquela grande massa de água, custa aquecer. Então eu tenho uma diferença de temperatura entre a temperatura da superfície marinha e a areia. Na areia está mais quente, lá está mais frio. O ar está mais denso lá, porque as moléculas estão mais juntas. Está frio, moléculas mais juntas. Certo? Na areia as moléculas estão mais afastadas. Né? Então, se o ar está menos denso aqui, o que acontece? Ele tende a subir e deixa espaço para o ar que está lá sobre o mar vir em direção à praia. Então as moléculas estão todas juntinhas, pô, lá está mais quentinho. Né? Se tem um fluxo de ar, uma massa de ar se deslocando em direção à praia. E o que acontece durante a noite? Durante a noite, como o calor específico da água é muito grande, a capacidade térmica daquela massa de água é grande. Então vai manter o calor por mais tempo do que a areia da praia, ali no continente. No continente vai resfriar rapidamente. E o mar, a água do mar vai continuar numa temperatura mais alta. Se a água do mar, durante a noite, está numa temperatura mais alta, o ar sobre o mar está menos denso. O ar sobre a praia, sobre a areia, está mais denso. Se está menos denso sobre o mar, o ar sobe sobre o mar. E o ar que está aqui na praia vai em direção ao mar. Então vai soprar uma brisa do continente para o mar. Ah? Entendido isso? Que é esse trabalho que vocês vão fazer. Alguma pergunta sobre isso? Quanto vai valer o trabalho, senhor? Quanto vai valer o trabalho? O trabalho? É. Isso não é preocupação para agora. Não precisa nem te preocupar. Se preocupa com as provas no final do trimestre. Se preocupa com a prova. Trabalho é fácil fazer. Trabalho é fácil tirar 10. O que vocês têm que preocupar é... A prova não é para mim, a prova é para vocês. Se eu estou tirando nota baixa em prova, significa que eu não estou aprendendo muito bem. Então, ou eu tenho que estudar mais, ou eu tenho que arrumar uma outra forma de estudar. Não é... Às vezes o pessoal pensa, não, a nota é para botar no boletim. Não é para botar no boletim. A nota da prova é para vocês verificarem como vocês estão indo. Eu nem me importo muito com essas notas.
Quem tem que se importar são vocês. Se eu estou tirando uma nota baixa, bom, é alguma coisa errada. Tem que estudar, tem que achar um método diferente. Eu vou disponibilizar tudo que eu conseguir para vocês. Apostila, livro, vídeo, aula, explicação aqui, exercícios. Mas não sou eu que vou aprender. Quem é que vai aprender? Vocês, se vocês quiserem. Qualquer um que está aqui tem condição de aprender física. Agora, o desejo, o querer, é de cada um. Isso eu não tenho como influenciar, concordam comigo? O desejo, o querer aprender, o batalhar, o ter o esforço, não depende de mim. Depende. Eu digo assim, ó, todos vocês que estão aqui têm condições de aprender qualquer coisa na vida que vocês quiserem. Mas tem que ter desejo, tem que querer. Se eu não quero, eu não aprendo. É isso, é simples. Querendo, desejando, né? Claro, não adianta ficar ali, ó, desejando, eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo, eu desejo. Não fazer nada pelo seu desejo, tá? Vou falar sobre o terceiro processo. Eu falei sobre condução e falei sobre convecção. O terceiro processo é radiação. É um processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnética. Esse processo não precisa de um meio material para se propagar. Através desse processo, o Sol aquece a Terra e essas ondas viajam pelo vácuo. Então não é necessário um meio material para que se propague. Quais são as aplicações? Por exemplo, medidas de temperatura através da radiação infravermelha. Hoje, por exemplo, o pessoal da manutenção elétrica quer saber qual é a temperatura de um transformador no poste. O que ele faz? Ele aponta um dispositivo, um sensor de radiação infravermelha, né? E consegue determinar a temperatura daquele transformador sem subir no poste. Porque nesse sensor está chegando uma forma de radiação que está sendo emitida pelo transformador, né? Que, em outras palavras, entre aspas, são as ondas de calor se propagando. Observações do universo não percebido pelos nossos sentidos. Quando a gente olha para o céu, nós conseguimos observar aqueles corpos que emitem luz e aqueles corpos que refletem a luz. Então a gente consegue enxergar a Lua, que reflete a luz, o Sol, as estrelas que emitem luz, né? Alguns planetas que refletem a luz do Sol, né? Alguns objetos nós conseguimos, até a estação espacial passando, a gente consegue observar pela reflexão da luz. Agora, grande parte do universo é invisível aos nossos olhos, porque são corpos que não emitem luz ou estão muito distantes. Inclusive, descoberta de novos planetas, né, podem ser feitos através da radiação emitida por esses corpos. Eu consigo olhar para uma estrela, de repente identificar outros corpos nas suas proximidades, através da coleta dessa radiação e da análise. Exames médicos. Hoje nós temos uma série de exames médicos que são feitos através da captação dessa radiação infravermelha. Tratamentos também são feitos através da aplicação de radiação, e recuperação de alguma lesão que um atleta, por exemplo, tenha sofrido, certo? Porque quando você irradia aquele local, né, aumenta a temperatura, né, tu tem ali uma destruição, por exemplo, de células, coisas, que quando você aumenta a temperatura, aumenta a irrigação sanguínea e ocorre uma recuperação do tecido.